Vamos lá para a resolução da quinta questão, que diz o seguinte: para partir da cidade A e chegar à cidade B, um motorista de caminhão precisa percorrer 100 quilômetros. Ele percorreu os primeiros 20 quilômetros com velocidade média de 80 quilômetros por hora. Após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar a B 2 horas após ter partido de A? Ah, professor, essa questão ela é muito diferente das outras. Não é diferente, basta você fazer aqui o desenho, como eu expliquei para você entender melhor a situação. Então vamos lá. Está aqui a cidade A e está aqui a cidade B, certo? Foi dito lá no enunciado da questão que da cidade A até a cidade B era uma distância total de quanto? 100 quilômetros. Aí o que foi que ele disse? Ele disse que os 20 primeiros quilômetros ele andou com uma velocidade média de quanto? 80 km por hora. Aí eu convido vocês a analisar uma coisa. São dois percursos de tamanhos diferentes, certo? Que vão ser trabalhados aqui. Mas o total da viagem, saindo de A e chegando até a cidade B, são 100 quilômetros. O primeiro percurso, que ele fala aqui na questão, foi 20 quilômetros, 20 primeiros quilômetros que ele andou. Então o segundo percurso, já que o total é 100, o segundo vai ser de quanto? 80, porque 20 mais 80 dá igual a quanto? A 100, que é o total do percurso, da cidade A até a cidade B. Mas depois de fazer essa análise, nós vamos aqui continuar trabalhando nessa primeira parte, que é o primeiro percurso, que foi de 20 quilômetros. Esse primeiro percurso ele tem uma variação de espaço de 20 km, né? O ΔS é igual a 20 km. E ele dá a informação de que a velocidade média desenvolvida nesse primeiro percurso foi de quanto? 80 km por hora. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Quanto tempo ele gastou só nesse primeiro percurso que ele andou 20 km? Não sei, professor. Não sei porque a questão não traz. Mas ele me dá informações para que eu possa descobrir. Então nós vamos descobrir o tempo do primeiro percurso aqui, ó. ΔS é igual a 20 km. ΔT não tenho, vou procurar. E a velocidade média do primeiro percurso é 80 km por hora. Então eu pego a fórmula aqui e vou colocando cada coisa no seu devido lugar. Velocidade média, 80. ΔS, 20 km. E o ΔT, não tem, é o que eu vou procurar agora. Fazendo uma regra de 3, o ΔT vai para cima e o 80 vai para baixo. Eles só inverteram de posição. E eu fiquei exatamente com essa divisão de 20 por 80. Fazendo a divisão de 20 por 80, tem uma variação de tempo de 0,25 hora. Então ele gastou aí nesse primeiro percurso uma variação de tempo de quanto? De 0,25 hora. Continuando. Depois que ele andou esse primeiro percurso de 20 km, foi dito lá na questão que o carro dele deu problema e que ele ficou parado tentando consertar durante quanto tempo? 30 minutos. Esses 30 minutos eu vou converter logo para hora. Por quê? Porque eu já estou trabalhando com o tempo dado em horas. 30 minutos é equivalente a quanto tempo em hora? 0,5 horas. Então, o que eu posso já observar aí? Da quantidade de tempo que passou só nesse primeiro trecho da viagem aqui, ó. Ele gastou, percorrendo os 20 primeiros quilômetros, 0,25 hora. Depois, parado, ele gastou mais 0,5. 0,25 mais 0,5 dá igual a 0,75 hora. Então esse valor, 0,75 hora, é o tempo que ele já gastou, certo? E ainda falta quanto de espaço para ele poder chegar até a cidade B? 80 quilômetros. Só que tem um porém, lá na questão diz que a viagem
aconteceu dentro de quanto tempo? 2 horas fechadas, cravadas. Só que no primeiro percurso, que foi o percurso de 20 quilômetros, ele já gastou quanto tempo? 0,75, certo? Então 2 horas, que é o total que ele gastou da viagem, menos 0,75. 2 horas é o que ele tem para gastar na viagem, e 0,75 é o tempo que ele já gastou. 2 horas menos 0,75 ainda sobra quanto tempo? 1,25 hora, fazendo essa subtração. Esse 1,25 hora vai ser exatamente o tempo que ele vai gastar para poder chegar à cidade B no segundo percurso. Então, lembrado de quanto que era o segundo percurso? 80. Então, vamos lá. A pergunta final da questão é o quê? Qual deverá ser a velocidade média, essa velocidade média que ele vai ter que andar, sabendo que ele tem que andar 80 km e que ele só tem quanto tempo para poder chegar lá? 1,25. Então vamos lá, ó. O ΔS do segundo percurso é 80 km, o ΔT é igual a 1,25 hora, ou seja, é o tempo que ele tem para poder chegar até o seu destino final. E aí eu quero saber qual é a velocidade média. No lugar da velocidade média, eu vou continuar deixando velocidade média porque eu não sei e é o que eu estou querendo descobrir. No lugar do ΔS eu vou colocar o quê? 80 km. E no lugar do ΔT, 1,25 hora. 80 dividido por 1,25 está igual a quanto? 64 km por hora. Então, esse 64 km por hora é exatamente a velocidade que ele vai ter que utilizar no segundo trajeto, que ele pode utilizar no segundo trajeto para ele poder chegar dentro das 2 horas no último trajeto dele. Então essa foi a resolução e a finalização da nossa atividade. Até a próxima.